Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Depois de mais de um ano de espera e mais de 40 dias depois da estreia americana, a gente finalmente pode conferir o Wi-Fi Ralph nos cinemas brasileiros. Eu tenho opiniões um tanto polêmicas quanto esse filme. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, principalmente se você gosta desse tipo de conteúdo, deixar o seu like e ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. E esse vídeo tem spoilers, portanto, se você ainda não assistiu o filme ou se você não gosta de spoilers, sugiro que você assista esse outro vídeo aqui, que fala as curiosidades de Wi-Fi Ralph, mas sem spoilers. Pode assistir tranquilo. E aí depois você volta aqui. Esse filme era cercado de muita expectativa, porque a primeira sequência da Disney a ir para os cinemas depois de quase 30 anos, a última, foi Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus em 1990. Se você acompanha aqui o canal, você já sabia dessa informação e já deve estar cansado de ouvir isso. Mas precisa ser frisado porque, assim, era um momento muito importante para Disney. Além disso, foram lançados diversos chamarizes no decorrer do ano passado, principalmente com as princesas Disney, né, redesenhadas ali, a maioria delas, o que acabou fazendo com que a gente esquecesse de uma coisa importante: o roteiro do filme. Pra facilitar, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Eu vou falar primeiro o que eu gostei, porque tem coisas muito positivas em Wi-Fi Ralph, e aí depois o que eu não gostei. Quando Detona Ralph foi lançado em 2012, a Pixar lançava Valente, o primeiro filme deles com uma protagonista feminina, ainda mais uma princesa. Então muita gente naquela época acabou confundindo, achando que Detona Ralph era da Pixar e Valente era da Disney, porque os estúdios acabaram trocando o que eles sempre costumavam fazer. A Pixar geralmente pega universos X, por exemplo, o mundo dos brinquedos, o mundo das formigas, o mundo dos monstros, e por que não pegaria o mundo dos videogames e transformaria isso numa história, né? E a Disney costuma adaptar histórias ou escrever histórias próprias, mas sempre todas têm o mesmo, né, a mesma formulazinha. Então por isso que Valente e Detona Ralph acabaram criando uma certa confusão na época. E a Disney gostou muito do resultado de Detona Ralph, tanto que foi escolhida para ser a primeira sequência depois de tanto tempo nos cinemas. E o filme, apesar de ser a maior pixarização da Disney, ele é muito bom, o Detona Ralph de 2012. Ele tem uma história que se conclui em si mesma, não era necessário uma continuação, a não ser que você criasse um novo dilema, o que eles tentaram fazer agora, né? Por isso que, assim, quando eles anunciaram que ia ter a sequência de Detona Ralph, eu fiquei meio assim, porque eu falei, gente, o que vão fazer? O filme já encerra ali, já conta a história, o Ralph já aprendeu a lição que ele precisava aprender. Só que aí eles começaram, como eu falei, a jogar na gente as coisas de fãs, tipo as princesas, Star Wars, Marvel. A gente acabou ficando animado, talvez pelos motivos errados para assistir esse filme. A proposta do filme novo, Wi-Fi Ralph, que está nos cinemas, é tirar o Ralph e a Vanellope do arcade ali do fliperama onde eles vivem e levá-los para a internet. Transformaram a internet em uma grande cidade, personificaram muitas coisas da internet, os algoritmos, personagens, os jogos, tudo virou gente, tudo virou uma forma de personagem. Tem bons momentos de humor, tem boas piadas, sobretudo na dublagem brasileira. Eu ainda não assisti o legendado, eu vou assistir essa semana, imagino. E tem cenas emocionantes, como todo filme da Disney ou da Pixar. Esse passa uma mensagem muito importante, que é a relação de você transferir a sua insegurança pro outro, sabe? Acaba se tornando até amizade tóxica, quando você projeta sua felicidade em outra pessoa, que isso é errado. Então é uma mensagem que pega desde crianças até adultos mesmo. Teve um momento ali que eu me emocionei, só que a Disney não conseguiu segurar muito esse roteiro. Eu tô me segurando, eu não posso falar mal ainda. Isso acontece desde o início do filme, quando o Ralph já mostra que ele quer só viver a vida dele ao lado da Vanellope e mais ninguém. Ou seja, pra ele, a Vanellope faz parte da vida dele e ponto. Ela não tem desejos, sonhos, nada. A Vanellope está ali para ser parte da vida do Ralph. Só que a Vanellope não está satisfeita com isso. Desde o início do jogo ela se mostra claramente insatisfeita com a rotina dela. E aí quando eles vão pra internet, ela conhece os personagens da Corrida do Caos, a Shank. E aí começa o ponto de tensão entre os dois, porque o Ralph não quer dividir a amizade que ele tem com a Vanellope, e a Vanellope quer viver mais do que ela tem.
Eu quero mais que a vida do interior. Me lembrou outra princesa. No final, os dois acabam se separando. E a mensagem é que nem mesmo a distância é capaz de acabar com a amizade dos dois. Porque eles ainda continuam se falando, eles vêm quando podem. Mas a Vanellope foi seguir o caminho dela. Melhores amigos não precisam ter os mesmos sonhos. E mostrou o Ralph também aprendendo a viver fora da bolha que ele vivia antes. O filme também traz mensagens importantes sobre a internet, sobre os perigos da internet, sobre o vício na internet, sobre como ela pode acabar cada vez mais fazendo que a gente esqueça da nossa vida para vivê-la. Então essas mensagens eu achei muito importantes e algumas até bem atuais, assim, que cabem em qualquer contexto. E eles deixaram a fórmula do vilão de fora. Sim, aquele vilão que é bonzinho no início e depois se revela malvado, que começou lá, Detona Ralph mesmo, né? Com o Turbo, e aí passou pra Frozen, passou pra vários filmes, Utopia, e aí a Disney acabou abandonando, não tem essa fórmula. O vilão da história são as próprias decisões do Ralph que acabam fazendo que ele tome outro caminho. É uma coisa que a Pixar já tinha feito com Valente, a princesa, em 2012. Não tinha um vilão declarado na história, nada era motivado por um vilão. O que motivava a história eram as escolhas da Merida. E isso é um super ponto positivo, porque é alguma coisa que a gente não estava esperando. Eu errei todos os meus palpites de vilão. Só que a Disney não soube aproveitar isso direito. A cena das princesas e dos outros personagens de Disney realmente é uma grande homenagem aos fãs da Disney, que eles estão lá só pra nos agradar. Eles ajudam a contar a história, mas é de uma forma assim muito sutil. As princesas, principalmente, têm uma participação bem rápida. Assim, quase tudo já tinha sido adiantado pelo trailer. Tem coisas que a gente não viu no trailer que são bem bacanas, mas tem algumas coisas ruins nas cenas das princesas também. Aqui no Brasil, eles acabam escalando muitas vezes uma atriz para as vozes, para os diálogos, e outra atriz para cantar, para as músicas. E isso, além de ficar muito visível a diferença no filme, a gente viu isso com a Ariel, a gente viu isso com a Jasmine, a gente viu isso com a Pocahontas, e mais recentemente, porque não é só uma prática antiga, com a Anna do Frozen. E por que que isso prejudicou agora em Wi-Fi Ralph? A Ariel canta no filme. 2 linhas, mas ela canta. E a dubladora da Ariel, Marisa Leal, teve que cantar essas 2 linhas, e isso ficou perceptível, porque eles não iam chamar a Chiara Sasso pra cantar 5 segundos de música. Então isso não é uma crítica ao filme Wi-Fi Ralph, mas a todo modus operandi. Um ponto positivo é que eles mantiveram a dubladora original de quase todas as personagens, exceto Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Bela, Jasmine e Tiana. A Aurora e a Bela foram dubladas pela mesma atriz que dublou elas nos live actions Malévola e Branca de Neve. Já a Tiana e a Mulan têm a mesma dubladora nas suas animações originais, que é a Cacau Gomes. Eu não sei o que aconteceu, só que eu acho que ela deve ter escolhido ter ficado só com a Mulan. A Tiana foi dublada pela mesma atriz que dubla a Cinderela no live action. Olha que salada. E agora, de verdade, o que eu não gostei em Wi-Fi Ralph quando você pensa em uma sequência de um filme, você pensa em algo que vai expandir aquele universo do primeiro filme que a gente foi apresentado, ou responder alguns questionamentos, ou trazer alguns elementos novos, mas nada que desminta o primeiro filme. E eu lembro que assim que esse filme estreou nos Estados Unidos, uma jornalista fez uma crítica falando que o filme parecia mais um especial, que ele funcionaria mais como um seriado do que qualquer outra coisa, e assim, eu sou obrigado a concordar. A história ficou vazia, apesar de tudo, e talvez fosse mais interessante se fosse condensado num especial, porque não agregou nada, muito pelo contrário, acabou jogando pelo ralo muita coisa que a gente aprendeu ali no primeiro filme. Os personagens de Detona Ralph aparecem só no começo e no final da história, numa espécie de epílogo, quando o Ralph fala sobre o que ele aprendeu durante a história. Eu acho a ideia de fazer um filme sobre a internet muito legal. Irado, o que eles fizeram é muito legal, o filme vale a pena assistir. Só que eles deveriam ter feito com novos personagens. Não com personagens já conhecidos pelo público, que já tem uma característica, até porque tinha uma série de limitações. Por exemplo, uma das coisas que vários fãs falaram, e é verdade, em Detona Ralph, existia uma regra que se o personagem não estava no videogame durante o dia, o jogo era encerrado. Foi essa toda a motivação lá de encerrarem o Detona Ralph no primeiro filme, lembra? E nesse, simplesmente, o Ralph e a Vanellope ficam pelo menos mais de um dia fora dos jogos. E a Vanellope nem sequer volta pro jogo. Ou seja, o que aconteceu com Sugar Rush?
E tudo isso acabou fazendo com que o Ralph também se descaracterizasse um pouco, porque a principal motivação dele nesse filme não tá nem um pouco parecida com o que era o Ralph e no que ele se transformou no final de Detona Ralph. O enredo é bem intencionado, como eu disse, ele passa uma mensagem bacana, mas ele é muito mal desenvolvido. No início, a motivação deles para ir pra internet é ir atrás de um volante no eBay que precisa ser levado para consertar o Sugar Rush e ele não ser desativado. Chegando lá, depois de muitos problemas, eles conseguem arrumar o volante, né, depois de muitas aventuras. Só que aí a Vanellope acaba se interessando pelo jogo Corrida do Caos, e aí ela faz um verdadeiro caos na vida do Ralph, e aí a motivação dela acaba não ficando muito... a gente não sente uma empatia pela Vanellope. Tanto é que no final eu entendi a mensagem que eles passaram, mas eu não aceitei bem ela ter ficado lá. Eu achei um grande egoísmo da parte dela, falando bem sinceramente, porque o Ralph se matou pra conseguir o volante e ela quer viver a corrida do caos. E pronto. Let it go. A Disney foi muito ousada em recriar a internet, foi mesmo. É uma ideia genial, como eu disse. Se fosse feito com um filme com personagens do zero, teria ficado muito mais interessante. O problema é que, por mais que a internet seja global, ela não é um conceito igual em todos os países, se é que vocês me entendem. Então muitas das piadas e das passagens deles no filme acabam perdendo força aqui no Brasil. Muita gente aqui não sabe o que é o eBay, ou mesmo o Pinterest, que tem uma cena que acontece dentro do Pinterest. Se o filme fosse feito no Brasil, seria impensável você fazer um filme sem pensar no WhatsApp, por exemplo. Então, mesmo com a ótima adaptação da dublagem, algumas coisas ficaram ficando meio sem sentido pro nosso público. A sala tava lotada e eu percebia que as pessoas não pegavam muitas referências. Mas assim, é preciso relevar, vale a pena sim assistir o Wi-Fi Ralph, principalmente por causa dos crossovers épicos. A história tem potencial, apesar desses problemas que eu falei. A gente precisa relevar porque é um dos poucos roteiros 100% originais da Disney. Eu já falei em outro vídeo que nem todos os roteiros da Disney são originais, muito pelo contrário, a minoria. Eu vou deixar o card aqui em algum lugar. E claro que se a Pixar tivesse feito esse filme, teria sido muito diferente, poderia ser melhor ou não, porque a Pixar não é perfeita. Mas, apesar dos estúdios serem irmãos, eles terem se desenvolvido juntos, terem hoje uma diretoria compartilhada, cada um tem uma competência diferente, né? Bom, por incrível que pareça, a gente já tá em 2019, tá quase acabando a década. Frozen e Moana seguem como os meus filmes Disney favoritos da década até agora. Eu espero que Frozen 2 e talvez um outro filme que seja lançado ano que vem entrem nesse ranking. Lembrando que tudo que eu falei aqui tem dedos de verdade e tem muitos dedos, na minha opinião. Então, se você discorda, se você concorda, comente aqui embaixo. Quero ver outros pontos de vista também, o que vocês acharam. Eu tava com expectativa muito grande, principalmente por causa da cena das princesas, não tanto pro filme, eu devo, né, ser sincero, mas não superou. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Curtam, compartilhem esse vídeo. E temos vídeos novos aqui todas as terças e quintas ao badalar da meia-noite. Tchau, tchau!